Essa autorização para entrar com ação na OMC contra o tarifaço acontece um dia antes da imposição da tarifa de 50% ao Brasil entrar em vigor. Todos os produtos brasileiros que não constam no decreto de exceções assinado por Donald Trump, como carne, café e mel, serão impactados. E para entender melhor tudo o que envolve esse assunto, a gente conversa agora com o colunista do CNN Money, Gilvan Bueno, a quem eu agradeço pela participação aqui no Arena. Prazer tê-lo aqui, viu, Gilvan? Boa noite. Que alegria, muito boa noite para você e nossa audiência. Vamos conversar com todos e obrigado pelo convite. A gente que agradece. Gilvan, faltam menos de 24 horas para a tarifa de 50% entrar em vigor. Há algo que possa ser feito neste momento, Gilvan? Entre 2013 e 2020, a OMC ela foi presidida por um brasileiro, Roberto Azevedo, que fez um trabalho impecável e nos ensina bastante. Então, recorrer à OMC é um caminho natural, onde qualquer pessoa que tivesse ali um conflito, alguma questão, qualquer país, até usando uma analogia simplista, mas se você se sente de uma certa forma prejudicado em uma negociação e você não entende como isso aconteceu, partindo do campo de, olha, você foi aqui penalizado por uma questão que você quer entender melhor, a OMC nasceu por esse critério, por essa busca. E como nós tivemos um brasileiro, isso nos permite entender um pouco como isso pode acontecer de uma maneira muito transparente. Então, recorrer ao OMC é um ponto importante, uma discussão muito cabível, respeitosa e no âmbito jurídico, onde todo mundo possa entender os argumentos. Então, parece ser uma linha muito natural de entender. E esse mecanismo ele já foi utilizado por outros países que querem, no final do dia, entender. Me explica aqui os componentes que aconteceram para que a gente possa dialogar. E eu fico muito feliz porque a OMC, que já foi presidida por um brasileiro, a gente consegue ter uma noção de como as coisas devem acontecer. Agora, Gilvan, alguns estados, como São Paulo e Goiás, já anunciaram medidas de concessão de crédito com juros mais baixos para as empresas afetadas pelo tarifaço. Essas ações devem ser suficientes para conter eventuais prejuízos ao setor produtivo brasileiro? Um ponto muito importante, você perguntou por quê. A gente tem que entender que algumas medidas elas não acontecerão num prazo de curto prazo, mas vai ser no médio e longo prazo. E qual o principal desafio do empresário brasileiro? Um crédito muito caro, uma taxa de juros de 2 dígitos, uma atividade econômica um pouco menor. Então, a primeira coisa que a gente entende precisamos aqui conceder uma linha de crédito para que eles possam ter ali um prazo para organizar e também entendermos como vai ser esse escoamento da produção, esses novos parceiros comerciais, essas negociações para a gente conseguir achar outros parceiros comerciais e termos aqui uma produção com menos carga tributária. Então, é muito importante sim a ideia do crédito. A gente não consegue entender qual vai ser o impacto para daqui 24, 36 meses. Então, como uma primeira medida, é sanear a coisa mais importante do empresário, que é a sua capacidade de fluxo de caixa, que é a sua capacidade de pagamento dos funcionários, de fazer os investimentos necessários e aguardar essa taxa de juros que nós esperamos que no próximo ano esteja num patamar de pelo menos 1 dígito. Então, no primeiro momento, olhar para a capacidade de fluxo de caixa parece ser muito acertado. Sabemos que isso não vai ser a principal medida, mas é uma medida que você consegue ter um respiro até de entender os impactos e se as negociações terão sucesso. Agora, Gilvan, a decisão do governo de entrar com uma ação na OMC, deve provocar efeitos ao Brasil? No primeiro momento, a gente vai ter que esperar aqui, pensando no modelo jurídico. Então, imagine que você tomou uma multa de carro. Então, o que você vai fazer? Você vai recorrer. Então, está acontecendo, você foi penalizado, você vai recorrer e entender como serão essas respostas. E como a gente está tendo um cenário de muita imprevisibilidade, tentando entender o que aconteceu, é difícil a gente conseguir antecipar quais serão as penalizações. Mas do campo de vista de um jogo transparente, usando a lei, usando a arquitetura jurídica para que você possa entender e ter uma resposta do outro lado, parece ser uma questão sim muito acertada. Acho que o pior cenário era a gente fazer ofensas verbais, trocas verbais, usar os canais de comunicação para isso. 2 exemplos muito legais aqui para a gente contextualizar isso. O governo da Suíça, como a gente notificou ainda há pouco, ele está pegando agora um avião e indo para conversar com o governo americano. O governo da China também botou o seu negociador para falar. Então, você está tentando criar canais de comunicação para a gente conseguir ter uma assertividade. E um ponto importante, a gente teve uma sinalização, mas agora vai ter uma coisa muito mais formal, um rito de passagem, para a gente conseguir entender e ter um pouco de transparência
para os empresários, para as famílias e principalmente para as empresas fazerem seus investimentos. Agora, Gilvan, pensando no pós, depois da vigência dessa tarifa, quais outras medidas o governo federal deve tomar para conter os efeitos negativos, hein? Um ponto importante é as nossas decisões precisam ser embasadas em dados técnicos e sem achismo e com muito estudo. Então aqui a gente tem que parabenizar os trabalhos da CNI, da ANCHAM, da Apex Brasil, do próprio Ministério da Economia, de todos os órgãos que conseguem nos apresentar os impactos com bases técnicas. A gente não pode ter aqui muito achismo. Então, nos primeiros momentos, o que nós presenciamos é que o nosso PIB poderia ser impactado entre 0,5 a 1,5. Logo em seguida, nós entendemos que alguns estados, principalmente como você destacou, São Paulo, que tem uma grande capacidade exportadora, também vai ser impactado, Santa Catarina, ou seja, estados que são chaves para a nossa economia. Então, o primeiro momento é fazer cálculo, entender os impactos, buscar escoar a produção, não entrar numa questão muito de achismo, mas assim usar dados técnicos para a gente conseguir ter uma noção clara. Eu acho que o pior do cenário aqui é nós sermos negociadores de achismo, com pouca interpretação técnica. Então, chamar para conversa com muito estudo, e nós temos aqui todo o mercado de capitais, os principais bancos de investimento, os wealth managers, fazendo estudos sobre isso, e aqui a gente tem também as entidades de pesquisas brasileiras que estão muito respeitadas, muito conceituadas, que estão mostrando seus cálculos, que estão trazendo suas interpretações de anos anteriores. Então isso tem nos ajudado a entender uma resposta mais técnica com menos achismo. Gilvan, agora, o que ainda precisa melhorar na negociação comercial entre o governo brasileiro e o governo norte-americano, hein? Essa pergunta ela é muito boa e ela, se fosse feita em momentos anteriores, nós teríamos um problema, porque nós não tínhamos ali uma interpretação. Mas na última semana nós tivemos uma cordialidade por parte do governo americano falando, olha, eu me coloco aqui à disposição para a gente conversar, o presidente do Brasil também se colocando à disposição para que nós pudéssemos conversar. Então você está tendo sinalizações de, olha, passar das animosidades, vamos aqui conversar. Acho que os exemplos que estão sendo muito construídos, por exemplo, como o sucesso que a Europa teve, agora o Japão também sinalizando sobre isso, a gente tem que lembrar que a China vem numa negociação curiosa desde 2000, desde o primeiro mandato do governo Trump, e ela já passa para essa ideia de negociação, de tentar achar outras cadeias produtivas. Então, o primeiro momento é conversarmos, explicarmos, termos uma transparência no que vem acontecendo, não usarmos os canais de mídias sociais para essa discussão. Essa é uma discussão que aqui no Brasil impacta mais de 200 milhões de pessoas, 100 milhões de pessoas economicamente ativas, que também impacta algumas áreas dos Estados Unidos que dependem das exportações brasileiras. Então a gente tem famílias, empresas que são diretamente penalizadas por qualquer decisão que possa ser de canais de redes sociais. Acho que o mais importante é usar os canais oficiais, usar a diplomacia brasileira, usar o consulado, e aqui a ideia de você recorrer ao OMC deixa muito claro que é uma cordialidade de conversarmos. Olha, eu quero entender o que aconteceu, não quero usar aqui redes sociais, não quero fazer comentários, mas sim que a gente possa sentar, você apresente suas opiniões, eu apresente as minhas. E curiosamente, o mesmo modelo que a China fez no primeiro mandato do governo Trump, onde ela foi na OMC, destacou que precisava ser feito e eles começaram os diálogos. Então, de uma maneira civilizada, educada e com base técnica, a gente vai conseguir achar uma solução, mas foi um primeiro passo muito importante.